1 João 4, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu queria convidar a igreja para ler junto comigo o verso 10. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versos 10. Vamos ler numa só voz. Diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Até aqui. Amém. Vamos orar? Fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Quero convidar as crianças à frente. Normalmente a gente retém ela durante a mensagem, mas quando a gente está com uma hora um pouco mais avançada, eu acho que a gente ora e então elas podem subir. Vamos fechar os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. Ele nos amou e enviou o teu Filho como propiciação pelos nossos pecados, Pai. Te agradecemos pela tua maravilhosa graça, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque tu és Deus justo, santo, bondoso e misericordioso, e ter derramado sobre nós a tua misericórdia. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, a perícope como um todo, e mais ainda a carta, fala de um amor tão profundo, de um amor tão transformador, que foi capaz de enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E esse verso 10, ele traz um contraste muito rico. Ele fala de amor e de propiciação ao mesmo tempo. E se nós aprofundarmos um pouco o nosso conhecimento sobre o que é a propiciação, e vamos entender que a propiciação, na verdade, ela aborda o problema do pecado. Está relacionada com o fato de nós termos pecado, nós termos nos tornado inimigos de Deus e termos nos apartado da vontade de Deus, e agora nós precisamos que algo seja feito para que isso seja então propiciado, para que a ira do Senhor, que recai sobre o pecador por causa do pecado, seja então agora aplacada. Deus seja então satisfeito em sua justiça. Justiça e amor de Deus, então, presentes aqui no verso 10 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Ele é a propiciação. Nós vamos ter essa palavra depois, novamente, em 1 João 2, 22. A palavra, exatamente a mesma palavra usada aqui, nós só vamos ter aqui na epístola de João. Essa expressão propiciação, a partir desta palavra grega, nós só vamos ter aqui nessa epístola de João, e vai justamente abordando o tema do pecado, de como o pecado, qual o problema que o pecado então gera em relação a Deus. Ele vai falar que Deus enviou o seu Filho para acalmar, para aplacar a sua ira contra o pecado, a sua ira justa. A sua ira que manifesta então a sua justiça quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Como uma consequência da desobediência lá no Éden, era que certamente morreriam. Essa é a resposta direta ao pecado. Deus é amor, Deus também é justiça. Bondade e severidade de Deus devem ser consideradas. Paulo nos lembra isso aos Romanos, quando ele escreve no capítulo 11, verso 22. A vida eterna e a condenação eterna são realidades espirituais presentes em toda a sua criação. Nós temos aprendido aqui na escola dominical
sobre a escatologia, sobre o estudo do fim dos tempos, a partir da revelação, principalmente, a partir como base do texto de Apocalipse, a revelação da vitória de Cristo sobre o dragão, sobre o pecado, a instauração do reino de Deus que reinará, no qual Jesus reinará eternamente, e ao mesmo tempo, para que há também um abismo de fogo, onde o inferno e os ímpios serão lançados eternamente. A ira de Deus e o seu amor estão presentes nas Escrituras Sagradas. O mesmo Deus que nos ama exige um sacrifício para aplacar a sua justa ira por causa do pecado. E esse sacrifício, essa justiça de Deus, exigida então na sua palavra, exigida então na sua própria essência, naquilo que Ele é então satisfeita em Cristo Jesus. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando que a ira de Deus foi aplacada. Ele foi a propiciação por causa dos nossos pecados. No Evangelho, segundo João, nós vamos ter no mesmo capítulo, lá no capítulo, a gente tem decorado fácil, Gênesis 3,16, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, e a gente sabe esse versículo, a gente se apropria dele. No verso 36, João também escreve no mesmo capítulo, de João 3, verso 36, ele vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebam que a ira de Deus não é uma ira emocionada, não é uma ira circunstancial, ela permanece, assim como o amor de Deus permanece. Assim como o amor de Deus permanece, sendo nós ainda pecadores, Deus nos regenera e Ele nos traz para si. A ira de Deus permanece sobre os rebeldes, sobre os ímpios, sobre os filhos da desobediência. A ira não é uma explosão emocional, é uma consequência real, perene, por causa da nossa impiedade, por causa dos nossos pecados. Não nos nossos, mas daqueles que não foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Mas também o amor de Deus e a paz com Deus é um resultado vivo dessa propiciação. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Muitos sacrifícios foram realizados ali. Muitos ímpios foram reconciliados com o seu Criador. Muitas vidas foram transformadas pelo sangue que era aspergido naquele lugar. E então Deus usa essa ilustração para nos ensinar aquilo que Ele realizaria em Cristo Jesus, em nós. Cristo sendo a propiciação, o sacerdote e o sacrifício, para nos reconciliar com o Criador, para nos levar de volta para Deus. Ele uniu os papéis de sumo sacerdote e de sacrifício quando morreu pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja. Ele é a nossa paz. Ele nos reconcilia com Deus mediante a cruz, mediante a sua morte. A propiciação de Jesus, ela vai então enfatizar a justiça de Deus. Se o amor de Deus fez com que Ele enviasse Cristo para ser, então, para nos tornar propícios a Deus, para ser esta propiciação, o amor de Deus está relacionado com a sua justiça. Ele satisfaz a sua justiça, manifestando o seu amor, enviando Cristo a morrer por nós. E nós, que então fomos restaurados por esse poder do Evangelho, só podemos responder com louvor, com adoração, com o moldar das nossas vidas ao Senhor. Qualquer solução ao problema do pecado que não correspondesse à realidade de sua ira, negaria do seu próprio caráter justo. Era necessário que o sangue fosse derramado. Era necessário que o sacrifício fosse feito. Ou nós morreríamos pelos nossos pecados, ou Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou Cristo morreria pelos nossos pecados. Nós não morreremos pelos nossos pecados, porque Ele morreu. O sangue dele foi derramado em lugar do nosso. Logo agora, a vida, a morte não é mais o fim da vida, mas na verdade é uma passagem para a vida eterna nos céus. Então nós nos alegramos no Senhor e no amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Ele aplacou a ira de Deus. Ele pagou o preço. A dívida, então, foi simplesmente paga, quitada pelo Filho amado. E esta é a verdade que nós temos rica no texto de João, no texto de Romanos, capítulo 3, verso 26. Eu vou ler só o final, quando ele vai dizer: para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Ele é justo, Ele derrama a sua ira, Ele age com justiça, mas Ele também é o justificador.
Porque em Cristo Jesus, nós temos, então, a justificação que Cristo conquistou por nós. Nós não merecíamos, mas Cristo conquistou ela por nós. E então o amor de Deus se manifesta, sem negar a sua justiça, no ato sacrificial de Jesus. É o ápice, a ceia, a Páscoa, o sacrifício de Cristo, o sangue derramado, o corpo entregue, Cristo então assumindo um corpo, para que aquele corpo fosse sacrificado por nós. É o ápice do amor e da justiça de Deus revelada nas Escrituras. Deus nos amou, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dos mortos. A nossa ressurreição é manifesta, é contada, é trazida para nós como uma viva esperança, porque Cristo que morreu por nós, ressuscitou. E com Ele também todos nós ressuscitaremos. Por isso nós participamos da ceia do Senhor, não como um memorial fúnebre, mas como um memorial crente, esperançoso, de que Cristo está no meio da sua igreja, de que Ele se revela a nós, de que Ele tem levantado os seus fiéis, os eleitos do Senhor, ao longo de toda a história, até o último dia em que Ele virá, para nos levar para o seu reino eterno, para fazer descer a nova Jerusalém, trazida lá em Apocalipse, um novo jardim, um novo rio, uma nova árvore da vida, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Mas Ele não é só o sacrifício, não é só a propiciação. No capítulo 2 de 1 João, versos 1 e 2, João vai apresentar Jesus em uma relação íntima com o cristão. Ele é apresentado como nosso advogado. Devemos fazer tudo para evitar o pecado em nossas vidas. Mas João escreveu para nos incentivar ainda a não pecar. Mas se eu, como cristão, pecar, estou perdido para sempre? Não. Ainda resta uma esperança. Esperança que temos em Jesus como advogado, como intercessor. Não dependendo de nós, Jesus paga o preço pelos nossos pecados. A multidão dos nossos pecados foi coberta pela graça de Deus. De modo que não há mais pecadinho, pecadão, todo ele foi satisfeito em Cristo Jesus. O seu passado foi satisfeito em Cristo Jesus. Seu presente e futuro, tudo foi quitado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Isso renova a esperança da igreja e a certeza da igreja de que aquele que começou a obra em nós é fiel para completá-la. Isso reforça a expectativa da vida eterna nos céus. Por isso a fé, ela é viva, por isso a fé é uma esperança certa, concreta. Nós cremos que aquele que enviou o seu Filho é fiel para nos dar tudo o que precisamos para permanecermos inabaláveis naquele dia. Nós cremos que se Cristo morreu por nós, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos condenará? Quem levantará a acusação contra a igreja do Senhor? Se Deus não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, como escreve Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 32, não nos dará nele todas as coisas? Nós passamos muito tempo, e a sociedade, o mundo em geral, passa muito tempo pensando como restaurar as coisas que estão erradas, porque todos percebem, há algo errado. Se você conversar com alguém que não conhece a Deus, ele vai dizer, não, tem alguma coisa de errado, precisamos de solução. Mas não podemos encontrar solução a parte de Cristo Jesus. O mundo busca suas soluções em pessoas, em dinheiro, em poder, em status, em família, em marido e mulher. Nós buscamos a solução em Deus. E não há solução a parte de Deus. O nosso contentamento, ele está firmado na certeza da salvação. Ela é a coisa mais importante que nós recebemos de Deus. Todo o resto é menor que isso. Aquele que garantiu a salvação das nossas almas, fez tudo por nós. E por isso, se Deus fez tudo por nós, e se Deus é tudo para nós, todo o resto é menor. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa vista a embaçar. A incredulidade começa a tomar o nosso coração, ansioso, impaciente, e parece que nós precisamos de outras coisas além de Deus. E Deus então nos ensina, às vezes de maneira mais dura, às vezes de maneira mais branda, que se o Senhor é o nosso pastor, nós não devemos ter necessidade de mais nada. Confiar que aquele que morreu por nós, fez o mais difícil, certamente Ele fará o mais fácil, que é nos dar tudo o que precisamos nessa vida.
Deus soberanamente, e essa é uma convicção segura, Deus soberanamente governa sobre todas as coisas de nossas vidas. E Ele nos ama a ponto de sacrificar o próprio Filho por amor a nós. Cristo nos amou a ponto de assumir um corpo e sacrificar este corpo por amor a nós. O Espírito Santo habita em nossos corações, testificando que nós somos enxertados na videira verdadeira e habilitados a frutificar. Essa é a missão da igreja, dar fruto, frutificar, para a glória eterna daquele que morreu por nós. É a resposta que podemos dar como igreja ao sacrifício de Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, frutificarmos, manifestarmos frutos dignos de arrependimento, moldar a nossa vida e o nosso caráter e as nossas prioridades por aquele que nos amou primeiro. E então nós vamos viver como igreja, como crentes, como família cristã, como povo da aliança, comprado com sangue, povo de propriedade exclusiva do Senhor, porque vamos estar vivendo a verdade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir misericórdia a Deus para que nós possamos de fato viver essa viva esperança, ter essa plena convicção, essa fé de que Deus soberanamente governa sobre todas as coisas e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Pai eterno, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu nos amou primeiro. Quando nós éramos ainda pecadores, quando agíamos como os filhos da ira, quando vivíamos como se fôssemos alienados acerca de Deus, quando vivíamos segundo o nosso próprio coração, o Senhor nos amou e nos convenceu do nosso pecado, nos mostrou a tua justiça e juízo e nos deu o escape, o meio para sairmos disso. Cristo Jesus, a propiciação pelos nossos pecados, aquele que acalmou, aplacou a ira do Senhor, porque quitou o preço do pecado, que é a morte, Ele morrendo em nosso lugar, e transferindo para nós a sua justiça, de modo que agora a sua igreja é uma igreja vitoriosa, que nada pode nos condenar, nada pode nos afastar do teu amor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.